Será que você está tendo uma embolia pulmonar e não sabe? O que é isso, doutora Marina? Meu nome é Marina Bond, eu sou médica cardiologista, clínica e nutróloga aqui em São Paulo. E hoje a gente vai falar de um assunto que é muito comum, mais comum do que você imagina, que é a embolia pulmonar, ou também conhecido como tromboembolismo pulmonar. O que é isso? É quando a gente tem um trombo que acaba se deslocando e indo para o nosso pulmão e, consequentemente, a pessoa evolui com uma doença grave chamada de embolia pulmonar. Se você está com essa dúvida, quer saber um pouco mais sobre essa doença, esse vídeo é para você. Então, antes de assistir o vídeo até o final, não se esqueça de curtir e compartilhar para que ele ajude mais pessoas, ajude o YouTube a divulgar mais esse vídeo, mas também se inscreva no canal e aperte o sininho das notificações, porque assim você vai ficar sabendo todos os vídeos que eu posto aqui para você. Combinado? Então vamos lá! Primeiro, por que acontece a embolia pulmonar? Então, a embolia pulmonar, ela vem através de uma trombose. Então, primeiro a gente precisa entender o que é a trombose. A trombose nada mais é do que a formação de um coágulo no nosso sangue. E ele ocorre em situações que o sangue está parado. Então, por exemplo, se você faz uma cirurgia e fica muito tempo deitado no pós-cirurgia, sem se movimentar, sem andar, você está parado, além do ato cirúrgico que aumenta o risco de trombose por si só. Então aí você tem um risco maior de ter trombose. Outras situações, uma viagem prolongada, por exemplo, que você fique aí 12 horas sentado, sem andar, sem mexer, você está parado, sangue parado, aumenta o risco de trombose. Não só o sangue parado, mas também outras situações que interfiram com a nossa cascata de coagulação ou aumentem a nossa inflamação. Exemplo, quando a gente pega alguma infecção, o Covid, por exemplo, ou quando a gente tem algum tipo de câncer que aumenta essa inflamação crônica, altera todos esses fatores mais inflamatórios e aumenta a chance da pessoa fazer coágulo. Outra situação clínica que é comum, obesidade, né? O sobrepeso, a obesidade também aumenta o risco da pessoa ter trombose. Ou mulheres que fazem uso de pílula anticoncepcional, reposição hormonal com estrogênio, podem ter um risco maior de ter trombose, a gente sabe disso. Então tem que se cuidar muito mais. Vai, às vezes, usar meia elástica, levantar no voo, dar uma caminhada, não ficar muito tempo parado. Então, tudo isso são medidas que a gente pode orientar o paciente que está sob risco de fazer uma trombose. E vale atenção aqui para todos os pacientes com câncer que estão assistindo esse vídeo. O câncer, por si só, é uma doença que aumenta o risco de trombose. Então, a gente tem que sempre ficar atento a isso. Agora, formou a trombose, aonde normalmente acontece? Na maioria das vezes acontece na perna, que é o que a gente chama de trombose venosa profunda. E aí a gente vai perceber com o inchaço dessa perna, mas não só o inchaço, a perna fica inchada, o local da trombose, então normalmente uma perna, porque é difícil você ter trombose das duas pernas ao mesmo tempo, então uma perna incha muito, ela fica dura, empastada, principalmente a região da panturrilha, meio avermelhada, às vezes até fica, então, dura, fica às vezes quente, vermelhado, a gente vê que tem uma inflamação maior nesse local. E aí a gente vai precisar fazer o diagnóstico, que é através do ultrassom Doppler da perna. Mas você pode ter a trombose ali ou em outro local. E aí, às vezes, a gente não consegue ver, não é perceptível. Mas essa trombose, ela pode se deslocar desse local e acabar indo através do sangue e atingindo a circulação sanguínea do pulmão. E é isso que a gente chama de tromboembolismo pulmonar. E aí, a gente está falando aqui de uma doença muito mais grave, uma doença que você vai ter como principais sintomas falta de ar. Então, uma falta de ar, não chega ao oxigênio. Se você botar o oxímetro no dedo, ele normalmente está com uma oximetria baixa, em torno de
90 ou menos de 90, então falta ar, não chega oxigênio suficiente. Além disso, o coração acelera, ele dispara para tentar compensar essa falta de ar, de oxigênio nos nossos tecidos. Você tem então taquicardia e aí você vai precisar ir para o pronto-socorro. Então, se você tem essa suspeita, precisa ir para o pronto-socorro. Porque no pronto-socorro a gente vai fazer toda a avaliação correta para poder ver se tem ou não a trombose, que começa desde um exame de sangue básico com a dosagem de dedímero, se ele tiver aumentado, aumenta o risco de você ter trombose, uma avaliação de eletro, se tiver com taquicardia, desvio de eixo para a direita, ou tiver um padrão S1, Q3, T3, que a gente vê em situações de tromboembolismo pulmonar, a gente vai suspeitar mais disso. Vai fazer um ecocardiograma que vai ver uma sobrecarga do lado direito do coração, vai fazer uma tomografia de tórax, principalmente aqui no caso, uma angiotomografia de tórax, que vai poder avaliar de forma correta e precisa se tem realmente um trombo na circulação do pulmão. E aí, nesse caso, tendo esse trombo, a gente vai precisar entrar com o tratamento. O tratamento normalmente envolve a anticoagulação. Tem um vídeo aqui no canal muito interessante que eu falei em detalhes sobre a anticoagulação, todos os remédios que tem para isso, tá? Mas hoje em dia a gente tem preferido o uso dos novos anticoagulantes, como por exemplo apixabana, edoxabana, rivaroxabana, porque comprovadamente aos antigos, como a varfarina, eles são superiores, eles têm uma melhor qualidade de evitar a trombose ou tratar a trombose com menor risco de sangramento. Então a gente tem preferido os novos anticoagulantes. E aí o paciente vai iniciar esse tratamento a depender de qual o médico escolher, e é um tratamento que normalmente varia aí de uns 3 a 6 meses e vamos reavaliando, vai fazer novos exames para ver se conseguiu melhorar, limpar esse coágulo. Agora, tem situações mais graves que é tão intenso esse tromboembolismo pulmonar que a pessoa evolui com choque, com queda de pressão e precisa ir urgente realmente para o hospital, ficar em UTI e às vezes é necessário fazer uma embolectomia, retirada desse trombo da circulação do pulmão ou até mesmo a trombólise, que é quando a gente usa um fármaco dentro da veia para tentar destruir de forma mais aguda esse trombo. E aí o paciente vai precisar de cuidados, vai ficar um tempo maior na internação e não vai poder ter alta tão breve. Mas a gente vai precisar tentar, sim, avaliar o que causou a trombose. Então é muito importante em qualquer pessoa que tenha tromboembolismo pulmonar ou TVP fazer uma avaliação completa da saúde. Porque pode ser que a pessoa esteja obesa, então precisa tratar a obesidade, pode ser que a pessoa tenha alguma trombofilia, que é uma doença hereditária que aumenta os fatores de coagulação e por isso a pessoa tem um risco maior de trombose, pode ser que a pessoa tenha que parar o anticoncepcional, mudar a forma de contracepção para não poder engravidar, mas sem risco de causar o trombo, pode ser que a pessoa tenha um câncer e não saiba, e aí a primeira manifestação disso é uma trombose, então a gente vai precisar avaliar isso melhor. Tem muita coisa que a gente precisa fazer e por isso que precisa estar com um médico especializado, um bom clínico que vai avaliar a sua saúde de forma integral para poder realmente não só tratar a trombose e o tromboembolismo pulmonar, mas entender o motivo que levou a isso e também tratar essa causa, para poder realmente cuidar da origem do problema e não só da consequência desse problema. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu estou aqui à disposição. Qualquer dúvida é só colocar aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal, apertar o sininho das notificações, porque aqui tem muito vídeo bacana para te ajudar a ter mais saúde, qualidade de vida e entender melhor as doenças. Um grande beijo e até o próximo vídeo.